Fala galerinha, como vocês estão? Tudo bem? Aqui estou eu. E você está no canal Minha Vida de Borboleta, meu nome é Sara. E hoje eu vim trazer para vocês o capítulo 32 de Solitude. Antes de mais nada, roda a vinheta. Olá pessoal, vou hoje falar com vocês sobre um tema muito importante. Baseado nesse livro, que é Não Começou com Você. Tudo na nossa vida, o que acontece, às vezes tem a ver com ciclos familiares. Tipo, esse livro dá muito exemplo de pessoas que tiveram parentes na guerra e acabaram trazendo em si esse ciclo de medo, esse ciclo de raiva, sentimentos que a gente não sabe explicar, mas que existem. E não começou com a gente, entende? Um exemplo de tudo isso é quando uma mulher é abandonada pelo marido, pelo namorado, fica solteira, né? Uma mãe solteira. E aí, a filha dela passa por isso também. E aí isso é um ciclo. O próximo também vai poder passar. Mas a gente tem que quebrar esse ciclo. Nós precisamos quebrar o ciclo. Porque o trauma familiar vai continuar existindo. Várias mulheres vão ficar com mães solteiras. Não vai existir uma transformação desse ciclo. Que precisa ser freado. Que precisa ser entendido. Primeiramente, entender onde isso está acontecendo. E depois que você entende, você vai conseguir transformar esse momento, sabe? Aquele medo, tipo, um medo muito estranho, assim. Tipo, eu tenho o medo de que toquem na minha cabeça. Eu tenho esse medo, eu tenho esse trauma. E às vezes eu não sei explicar por que eu tenho esse trauma. Tipo, será que aconteceu alguma coisa na minha família que usaram a cabeça para alguma coisa, sabe? Aí a gente vai fazer pesquisa, né? Entender da onde está vindo esse trauma familiar. A minha mãe, por exemplo, ela tem medo de faca. Ela não consegue pegar uma faca. Ela morre de medo de ser morta por uma faca. E aí ela tem que entender da onde está vindo esse medo. Muitas das vezes o medo vem de um trauma familiar. Mas a gente não tem que entender, tipo, na minha família, a gente conhece uma boa parte das pessoas, mas não conhece outra parte. E essa outra parte pode ser muito mais importante. Aí a gente tem que fazer pesquisa, entender o que se passou na vida anterior, antepassados, entender tudo isso. Mas o mais importante, eu acho, que quando a gente traz a solitude para isso, é entender que nós precisamos quebrar o ciclo familiar, ciclo de dor, ciclo de medo, ciclo de abandono. A gente precisa quebrar tudo isso para que a gente consiga ser feliz. E a solitude é ser feliz. A solitude é encontrar a si mesmo. E com certeza, como é que a gente encontra a si mesmo? É olhando para os nossos antepassados também. Nós precisamos entender da onde está vindo tanta coisa na nossa vida. Às vezes tem muita explicação o que está acontecendo. E aí, esse livro traz pra gente histórias de pessoas que passaram por situações, passam por situações na sua vida, e aí elas começam a pesquisar, entender o trauma familiar. Esse livro é muito importante. O cara que escreveu esse livro, ele é um psicólogo voltado para traumas familiares. E ele conta todos os casos assim que ele teve. Não todos, né? Mas, na verdade, muitos dos casos que ele teve. E ele explica na família o que aconteceu, né? Ele pergunta para as pessoas: o
Quem serviu a guerra na sua família? Aí, ai, talvez uma tia minha, ai, talvez um tio meu, um primo meu. E aí, você entendendo o que aconteceu, você vai transformar. Você vai tirar de você o peso familiar, o peso do trauma familiar, e vai quebrar esse ciclo. Não vai existir mais alguém que vai sentir medo, vai ser abandonado. Não, não vai existir mais isso. Porque a partir de você vai haver transformação. Eu demorei muito pra vir gravar pra vocês, porque eu tô passando por uma situação muito complicada na minha saúde. Vocês podem acompanhar isso lá nas minhas redes sociais. Tá difícil demais tudo isso que eu tô vivendo. E às vezes eu penso, será que eu tô vivendo isso porque existe um ciclo familiar de pessoas doentes? Porque eu olho pra trás, assim, eu vejo a minha avó, por exemplo, ela sempre ficou doente, minha avó. Nunca ficou num momento onde ela não estava doente. Então, é um ciclo. A minha mãe não tanto. Minha mãe, ela tem uma saúde muito boa, mas a minha avó, ela sempre teve complicações. E aí eu fico pensando, é um ciclo então. E aí eu preciso quebrar esse ciclo. Como é que eu quebro esse ciclo? Eu entendo o meu propósito de vida. Meu propósito de vida é vir aqui para transformar as pessoas, transformar a minha família. Mas comigo isso vai acabar. Não vai existir outra pessoa que vai ter uma doença. Não, não vai existir. Porque a partir desse momento eu estou transformando. O lúpus, eu estou transformando ele em um propósito de vida. Ele não é mais um peso que eu tenho que carregar. Ele é meu propósito. Muito difícil às vezes entender isso. Vou dizer pra vocês que não é fácil entender que o lúpus é meu propósito de vida, porque eu sinto raiva de ter ele. Eu sinto ódio, um ódio tremendo de ter ele. Eu não sinto ódio de mim, mas eu sinto ódio dele. Mas ao mesmo tempo, eu entendo que ele veio para me transformar e transformar a minha família. Então, é muito importante nós chegarmos a essa conclusão. O que está se repetindo e o que eu tenho que fazer para parar de se repetir? O que eu vou fazer com esse trauma familiar para me transformar? E é isso, eu acho que a gente chega a uma conclusão de que tudo que acontece na nossa vida tem uma explicação, mas ao mesmo tempo nós entendemos que isso também faz parte do entendimento de nós mesmos, sabe? Dentro da gente tem esse entendimento também. E assim a gente vai abrindo essa caixa, mais uma caixa. Tantas caixas que a gente abriu agora no Solitude. Agora a gente já tá no capítulo 32, então a gente foi abrindo cada caixa. E aí você abre essa caixa do trauma familiar. E como a gente fez com os outros, a gente transforma. E vamos continuar sendo felizes, apesar do problema. Apesar de ter que solucionar todo esse problema. Mas nós estamos aqui para ser felizes. Para, no fim da nossa estrada, nós encontrarmos quem? A nós mesmos. E o trauma familiar é também encontrar nós mesmos. Faz parte do encontrar nós mesmos. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá uma curtida aqui, comenta, viu? Tô precisando. E inscreve no canal. Então, mais uma vez, um big beijo pra vocês. E até a próxima.